Ele nasceu no dia 31 de outubro, dia das bruxas, tá? Ele foi atleta de futebol, jogou no Quixadá, Guarani de Sobral, jogou no Ferroviário, jogou no Uniclinic, jogou no Maranguape, tem uma história no nosso futebol também como técnico. Logo em seguida, a sua aposentadoria, ele já assumiu um time de futebol e seguiu carreira como técnico. Ele, que era um meia habilidoso, está com a gente hoje. Nosso maestro é Reginaldo França. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação também, né, Quitela, estar aqui com vocês, nesse bate-papo, para a gente trocar ideias, conversar, contar algumas histórias, né, numa carreira que para mim foi brilhante, porque eu realizei o sonho do meu pai, do meu irmão, né, e das pessoas que comigo conviviam. Faltaram outros times aí, né? Uruburetama, enfim, a gente vai falar muito sobre a sua história. E hoje, de novo, ele está aqui comigo, meu parceiro Nilo Facundo. Fala, campeão. Prazer estar de volta mais uma vez no programa e conhecer o Reginaldo mais de perto, que a gente já conhece devido às suas atividades. A gente que gosta do esporte, e trazer pessoas que não vivem tanto em time grande é uma oportunidade boa, tanto para dar visibilidade e saber que os anônimos também têm competência, é questão de oportunidade. Mas ainda vai aparecer, tenho certeza. Show de bola. Cara, bora começar. Então, fala pra gente aí onde foi que nasceu Reginaldo França e como foi que começou os primeiros toques na bola. Sou de Fortaleza, né? Ali no Jardim América, a gente jogava muito ali no 10º JC. E sempre, a minha vida toda, com relação ao futebol, nasci numa favela. E a gente só tinha o futebol para se salvar aí desse mundo difícil, né? E aí começamos a buscar isso, né? Treinando ali no estádio Presidente Vargas com o craque do passado, né? Que Deus o tenha, o Hamilton Melo. A gente treinava ali com ele na idade de 14, 15 anos. E aí, onde depois recebi o convite para ir para o Ceará treinar nas categorias de base. E eu me tinha naquela época, né? Porque as pessoas falavam isso, né? Que tinha muita qualidade, né? Um meia de muita técnica, inteligente. E a gente sonhava, né? Naquele tempo, né? De ser um jogador profissional de futebol, família pobre. Minha mãe funcionária pública, meu pai pedreiro. E o sonho, ele estava no meu coração e na bola que eu acreditava muito que jogava, porque as pessoas sempre falavam isso. Show de bola. Nilson. Reginaldo, a gente sabe que hoje as coisas estão mais fáceis para o menino aparecer, né? E até tem empresário desses garotos, né? No seu tempo, teve condições porque era uma lei do passe, né? Era tudo muito complicado para sair, né? Você teve assim um momento da tua carreira que você, nesse começo principalmente, que deu vontade de desistir, ou os obstáculos você foi para cima? Como é que foi esse desenrolar até você estrear como profissional em uma equipe? A gente tinha muita dificuldade, né? Porque a gente não tinha condições de chegar no Ceará para treinar. Tanto é que a gente pulava a catraca, né, do ônibus do Conjunto Ceará para o Carlos de Alencar Pinto. E esse tempo, a gente, por ser apaixonado pelo clube na época e tudo, né, a gente só queria jogar no Ceará. Então era um sonho. E aí chegou uma época que, de 88, né, o treinador chegou lá e formou uma grande equipe, trazendo vários jogadores. E eu fui assim, colocado do lado, né? O Ceará queria me emprestar. Só que como eu não tinha orientação de ninguém, né? Não tinha, como hoje, né, tem, né, empresário, as pessoas, eu era só, eu desisti, né? Fui na sala na época, o gerente, o dono do Ceará, o Dimas Filgueira, e pedi minha liberação. E ele disse que o Ceará não liberaria craque, né? E aí eu abandonei. Eu abandonei o futebol profissional e fui jogar
amador, né? E fui muito craque, né? Nesse amador durante 10 anos, né? Da minha vida, né? Joguei o time da Santana Texto ali do Montes, Artesanato da Grande Portugal, Arco Verde do Henrique Jorge, o time do quartel do Coronel Mota lá em Maranguape. E aí joguei alguns times e fui multicampeão no subúrbio e doía muito, né? Doía muito porque a gente sabia que tinha um talento muito grande. E naquela época era muito talento, né? Era muito talento, diferente de hoje, né? Você só jogava futebol naquela época, até nos times amadores, que era muito mais, tinha muitos times muito mais profissionais do que os próprios profissionais, se você tivesse talento. E isso, as pessoas que diziam isso, né, de mim, né? Hoje eu digo que eu seria um bom reserva, né, nos times que eu joguei. Mas as pessoas diziam que eu tinha muito talento e aí abandonei o futebol profissional por 10 anos. E qual foi a primeira equipe que você atuou como profissional? Foi o Uniclinic, né? E você sentiu que dava para continuar? Foi a partir do Uniclinic? Assim, eu naquela época eu já dava treino, né? Eu tinha um projeto no Conjunto Ceará que eu dava treino para garotos, né? Porque esses garotos me via jogar subúrbio e me via craque, né? Então eu disse, rapaz, eu vou voltar a jogar profissionalmente. Teve um campeonato na época, o suburbão, que o Artesanato da Grande Portugal, ele foi campeão e eu fui escolhido melhor jogador, tudo, né? Pela imprensa. Tinha um treinador profissional comentando essa final, que era o professor Ageu dos Santos, que Deus o tenha também. E aí eu decidi, naquele ano de 98, retornar ao time profissional, a jogar profissionalmente, porque esses meninos só me viram jogar subúrbio. E foi muito difícil. Eu digo para vocês que foi uma transição muito difícil, porque eu já não era mais categoria de base, né? Eu já estava com 29 anos, mas tinha algumas equipes atrás de mim. E aí eu fui, né? E o primeiro ano, que foi no Uniclinic, né? Que foi o meu primeiro clube, agradeço demais ao Dr. Vano Cruz. E ao professor Ageu dos Santos foi quem me levou para lá, né? Porque ele me viu jogar e sofri demais por causa de força, né? Eu era muito craque no subúrbio e tudo, e todo mundo... Mas eu não treinava, né? Passava a semana trabalhando e à noite ia jogar e fazia gol de todo jeito, né? E aí no primeiro ano eu sofri demais, né? Que o nosso preparador físico na época era o Zé Paulo, né? O chamado Tourão, né? Na época. E isso me maltratou muito no primeiro ano. Não consegui jogar tanto no Uniclinic, né? Sofri, quis abandonar novamente, só que aí eu já tinha o olhar dessas pessoas, o sonho, né? Que o meu pai tinha acabado de falecer, mas meu irmão queria demais. E aí eu continuei, né? E aí a partir do Maranguape, sim, aí eu comecei a jogar. Apesar de que o futebol profissional só viu o lampejo do craque que o Reginaldo era na época, né? Que jogou, né, nesses times de subúrbio. Então fica claro que jogar subúrbio é uma coisa, profissional é diferente, né? Porque tem uma rotina de treino e você não estava acostumado a treinar. Então você não tinha aquela disciplina. E é claro que o corpo estranha, né? Você é acostumado a trabalhar nas suas atividades normais e ia jogar descompromissadamente. Quando veio para o profissional que tinha que ter disciplina, sentiu. E no subúrbio, todos me tinham como craque. Então, eu não tinha responsável nenhum de marcar. Toca a bola em mim que eu resolvia. No futebol profissional, eu era mais um, né? Eu era mais um. O futebol já estava mais corrido, já estava mais brigado, né? Tanto é que nessa época, o Wendel e o Rabicó eram dois jogadores muito importantes para o doutor. Esse Rabicó jogava demais. Depois o Rabicó jogou Fortaleza. É. Tinha um esquerdinho, não sei se você lembra, um meia cabecinha seca ali do Piauí. Craque demais. Ídolo, né? No Ferroviário. Isso, foi ele no Ferroviário. Então esse ano de 99 foi muito difícil, né? Aí a partir de 2000 e 2001, aí sim, eu já estava mais adaptado, eu sabia que eu tinha que fazer muito mais, que eu não era só eu o craque, né? Porque todo mundo ali já tinha um contrato profissional,
não era eu que ia resolver, era um coletivo. E aí eu comecei a entender e trazer um pouco mais de treinamento, né? de estudar. E aí foi onde eu tive momentos muitos bons em algumas equipes, muito mesmo assim, sabe? Que fez com que eu realmente virasse um atleta profissional de futebol. Cara, então, pra gente entender, né? Teve um hiato aí da base até o ano de 98, que foi quando você de fato estreou no profissional. Foram 10 anos, né? Mais ou menos. 10 anos. Como foi que você chegou até o Uniclinic e me diz também quem eram os caras da época do futebol cearense? Não só do Uniclinic, você já falou aí, o Wendel, Rabicó, mas do futebol cearense, 98, 99, quem é que você pode lembrar assim, que se destacava no futebol cearense? Nós já tínhamos o Estênio, né? Que já se destacava, o Júnior Cearense iniciando ali, né? A sua trajetória, né? São mais esses jogadores, né? Eu acredito que o Silas já tinha saído daqui, né? Que acho que é o tio do Siloé, ou é irmão do Siloé, né? E assim, aqueles jogadores que a gente vinha despontando que seria depois craques, né? O Wendel, que para mim, até hoje, eu tenho ele como referência de garra, né? Nessa época, só para você ter ideia, né? Que depois que passou 99, ele ainda era novo, 20 anos, né? Nessa época, o Wendel só tinha 20 anos. Depois ele foi para Ceará, né? Joguei contra ele, porque ele me batia demais, né? Porque o Wendel batia demais. A gente lembra ainda bate. Que o Wendel... Hoje, nossos jogos, ele... Hoje, ele ainda é muito... O Wendel sempre foi muito competitivo. Ele era moderno para aquele tempo. Por isso que o Wendel venceu. Todo treinador gostava do Wendel. O Wendel batia no treino e batia no jogo. Não era leão de treino, né? Então, os treinadores gostavam muito do estilo do Wendel. Eu era mais técnico, mais clássico, né? Por isso que eu sofri muito até me adaptar nessa questão. Então, a minha maior dificuldade foi a questão física, né? Física. Porque quando eu estava no Ceará, em 88, as pessoas não conseguiam me marcar, porque eu estava voando, né, nas categorias de base. Tanto é que esse treinador que quis me emprestar, quando ele me viu jogando nas categorias menores, ele me puxou logo para o juvenil, porque realmente era muito difícil, né? Tem um amigo meu que jogou volante, e o César Cardoso, que a gente chamava de Bebeto, depois o César foi para o Corinthians, né? Passou até uma matéria na época na Band que o César seria o substituto do Neto na meia. Cracaço. Ele disse que a maior injustiça do futebol no Ceará foi comigo, né? Porque para eles eu jogava demais nessa época. E aí sim, aí a partir de 2000, 2001, a gente começou a fazer muitos gols, né? Tem gols importantes aí, marcados na história do Maranguape, principalmente, que é o time que eu credencio do coração, e o Ferroviário, né? Que foi onde eu disputei Campeonato Brasileiro, fiz gol importante para o Ferroviário Brasileiro e também Campeonato Cearense. Jogou até que ano? Joguei até 2006. 2006. Né? O meu último ano foi no Ferroviário. E quando eu joguei no Ferroviário, fui vice-artilheiro, né, do Campeonato Cearense pelo Ferroviário, fiz gols importantes em 2006. E aí eu percebia que eu já não ia mais conseguir jogar em time grande, porque voltando, em 2002, eu fui um dos melhores meias do campeonato pelo Maranguape. Né? Fui um dos melhores meias. E o Dimas Silgueira, no jogo contra o Maranguape, antes de terminar a competição, ele passou por mim e disse: está na hora de você voltar para o Ceará para a gente... aquele erro que a gente cometeu lá atrás, a gente corrigir agora. Aí eu disse, pronto, né? Vou realizar o sonho da família. A emoção e o coração. Aí, juntar tudo. Terminou o Campeonato Cearense, eu fui para o Ceará. Quando eu ia subindo, o Tiquinho, que fez o gol do teto, ele disse assim: o Ceará vai corrigir agora. Eu, graças a Deus. Subi, falei com o Dimas, né? Aí o Dimas, pronto, Reginaldo, agora você só desce, fale com o treinador. Aí eu fui falar com o treinador perguntou: de onde é? É do Maranguape. Aí, é o atacante? Não. Aí eu disse: não, é o meia. Não, meia eu não quero, não.
Meio não quero. Porque eu vou trazer o meia de fora e ver o Neném. Não sei se você lembra o Neném, o meia canhoto. Sim, o treinador. O treinador, eu não quero falar. Quero falar que ele ainda está trabalhando para aí. Eu ainda vou me encontrar com ele e vou dar nele como treinador, né? Aí eu subi na sala do Dimas. Aí o Dimas ficou puto. Aí, aí eu voltei, fui embora. E aí, nesse sair do Ceará, Isso foi 2002. 2002. 2002. 99 foi Uniclinic, 2000 Urubretama. Aí, a partir de 2001, Maranguape. Maranguape. Eu joguei 3 temporadas no Maranguape. E nesse 2002, o Maranguape tinha muito jogador bom. O Berinho, o atacante, fazia gol demais. Foi pro Curitiba. Sim. Foi pro Curitiba. O Serginho Maranguape. Lateral. Foi pro Fortaleza. Né? Muito bom. Fortaleza. Jogou esporte também. E aí, nesse ano, Fortaleza também especulou para mim ir. Só que naquele tempo a gente tinha um celular que era... Aquele tijolo. Não era de linha, né? E eu não tinha mais, parece que o Jorge Mota, por causa do Coronel Mota, que gostava demais de mim, ligou de novo para mim, só que eu já não estava mais com o celular. Bechara é desse tempo? Bechara estava também. O Bechara, ele... Bechara 2002, acho que era Ceará, não? Bechara 2000... Era. Ceará. Aí no Fortaleza, foi Serginho Maranguape, tava o Wendel, Erandi, que eu conheço desde menino ali no Conjunto Ceará. O Erandi ia para os campos, ele que conta, né? Ia para os campos para me ver jogar, né? E bateu também demais de mim, né? Fortaleza e Maranguape. Ronaldo Angelim, né? Mazinho Loyola. E aí, como eu não fui para Fortaleza, porque quando eu liguei para o Jorge Mota disse que já não dava mais, acho que nem lembro, mas não dava mais porque eu tinha postado a grande jogada com a minha foto no Ferroviário. Flávio Araújo me levou para o Ferroviário para disputar a Série C. Uhum. E o Ferroviário queria o Dino, o volante. O Fortaleza queria o Dino, o volante do Ferroviário, para o Fortaleza. Aí ele não queria brigar mais. Eu não tinha nome ainda, né? Aí levou o Dino e foi no meu lugar, não sei se vocês... o Gildásio. Eram os 2 meses que estavam se destacando muito naquele ano de 2002. O Gildásio no Boa Viagem e eu no Maranguape. Aí o Gildásio teve a felicidade de subir o Fortaleza, né? Uhum. Foi o ano que o Fortaleza subiu com Vinícius, né? Mazinho Loyola, aquele povo todo. 2002, né? 2002. Foi um ano espetacular, né? Foi onde eu fiz um gol pelo Ferroviário aos 49 do segundo tempo. O pessoal do Ferroviário conta muito isso, né? Conta essa história, né? Que era o Danilo Augusto, já nosso treinador, né? O Danilo Baratinha. Isso. E nós precisávamos ganhar de 2-0 do River do Piauí. No PV, que nós tínhamos perdido de 2-1 em Teresina. E nós estávamos ganhando de 1-0, gol do Guedinho, né? Cracaço, né? O Guedinho, um fenômeno, né? O Ferroviário, às vezes a torcida do Ferroviário até conta essa história. A gente treinando, aí a torcida do Ferroviário ia assistir o treino, aí alguém dava pancada no Guedinho, aí a torcida gritava, pelo amor de Deus, bata em outro, é a única coisa que a gente tem, é o fenômeno, né? Aí Guedinho, um espetáculo também de jogador. Aí aos 49 do segundo tempo eu fiz um dos gols mais lindos da história do Ferroviário, né? Eu que bati os escanteios, eu estava machucado, já tinha feito as 3 substituições, eu não podia mais bater, o Danilo gritou, né? E um diretor, ele que conta essa história, um diretor estava na arquibancada e gritou, Reginaldo, vai para a área que tu vai fazer o gol. Aí eu vim para a entrada da área, fiquei no rebote, aí o Elinho bateu o escanteio, o Jorge Luiz era o goleiro do River, ele rebateu, eu dominei na coxa e dei por cima, né? Tinha 5 jogadores do River na trave, isso em 2002, né? Aí foi um gol aos 49 do segundo tempo, classificou o Ferroviário para a última fase, que era para pegar o Nacional, e a gente perdeu a classificação do acesso da C para o Nacional de Manaus, na época. A propósito, ao torcedor do Ferroviário, no Almanaque do Ferrão, que é o blog do nosso amigo Evandro Ferreira Gomes, tem esse gol, tem uma crônica sobre esse gol, golaço do Reginaldo França contra o River aos 49 minutos de jogo. Então, segundo tempo. Praticamente o último lance do jogo. Porque hoje tem uns acréscimos de 15 minutos, 10 minutos. Antigamente, é a prorrogação. Já ia acabar Antigamente, o jogo. 4 já era muita coisa. Normal era 2, 3. Então, você que torce Ferroviário, corre lá no... Agora não, tá? Daqui a pouquinho você vai lá no Almanaque do Ferrão e no blog tem essa matéria lá sobre esse golaço do Reginaldo França. E que golaço, viu? Não é porque fui eu não, viu? Tem uns lances que ficam marcados, né? Mas conta uma coisa, e fora do estado, você chegou a atuar como jogador profissional? Eu não, assim,
por causa da idade, né? A gente queria muito, mas a gente não teve também as oportunidades, porque eu também não tinha um empresário. Eu só fui para o Cascavel do Paraná. Um empresário veio ver alguns jogadores no estado do Ceará e me viu jogando pelo Maranguape, né? No ano de 2003. Aí, em 2004, ele me levou para o Cascavel do Paraná com a intenção de me negociar para a Grécia. Mas ele achava que eu tinha 28 anos. Eu já estava com 34. Quando cheguei lá, ele tinha viajado para a Grécia. Cheguei lá, me apresentei ao clube, comecei a treinar e tudo. Quando ele retornou, né, para conversar, aí o gerente tinha lá e disse, ele não tem 28, ele tem 34 anos. Meu Deus do céu, eu pensei que... Aí fiquei, né, não fui para a Grécia, porque não tinha mais idade para lá, mas ainda joguei o campeonato de 2004 pelo Cascavel do Paraná, que é até a terra do Belete, né, o lateral direito de seleção e Barcelona. Aí no seu retorno, voltou a jogar aqui ou já parou? Voltei a jogar. O doutor Valmir gostava muito de mim, né, que a gente chama ele de pai, me levou para o Quixadá. Fiz um grande campeonato também pelo Quixadá, na primeira divisão, 2005 já, né? Aí, do Quixadá, fui para o Guarani de Sobral, fui campeão da segunda divisão para o Guarani de Sobral, a gente subiu o Guarani de Sobral em 2005. No mesmo ano, 2005, eu fui para São Benedito, na Serra, joguei a terceira divisão cearense, fomos campeões também. Então, foi um ano também muito, muito mágico, o 2005. E 2006 foi o ano que eu encerrei. Eu joguei no Ferroviário. Tem até um jogo muito marcante que o Gomes Farias, né? Ele me escolheu como o melhor jogador da partida porque fiz o primeiro gol, né? Nós, Ferroviário 4, Ceará 0, no PV lotado, que a gente massacrou realmente o Ceará. Aí foi até na época que disseram assim, os meninos do Jorge Veras, né? Que foi Cristiano, Danúbio, Dedé, Hernande, né? Aquela Nemésio, né? Tem outro que eu esqueci, que fugiu o nome, que era os meninos do Jorge Velho. Nós metemos 4-0, porque o Stênio, que era um dos artilheiros e craque do time, ele estava suspenso. O Jefferson era o nosso goleiro, né? Que era o mais experiente, assim, e a restante era meninada. O Raul, que também era novo. Raul, me lembro do Raul depois foi pro Santa Cruz, agora, foi ídolo no Santa Cruz. Você fala assim, metemos 4-0. Quem era o Ceará? Diz aí quem era. Aí o Ceará era no timão, né? O goleiro era Adilson, além do Maracanã. Olha aí. Tinha muita gente. Estou até com a escalação dele aqui, na época do Ceará, e a gente tinha um time muito novo na época, apesar do... Se você procurar aí, o Quintela, tem a escalação aí. Procura aí deixa eu dar uma olhada aqui. 2006, não? 2006. Mas eu mandei pra ti no grupo aí. Mandou pra mim, né? Um time massa. O time do Ceará era um time forte, né? O time do Ceará... O time do Ceará, no começo da competição, era Adilson, Arlindo, Maracanã, o Valdo, o Clécio, o Cássio, o Panceira, Thiago Matos, o Sidney, o Diogo, o Vinícius e o Márcio, né? Ferdinando Teixeira era o treinador. O do Ferroviário era o Jefferson, o Arildo, lateral direito, o Nemésio, o Reidner, lá de Goiânia, o Rony, lateral esquerdo, que jogou comigo no Maranguape. Aí o meio campo era um espetáculo. O mais fraco era eu mesmo, né? Porque o Júnior Cearense estava machucado na época. Aí o meio campo era Hernandes, Gladstone, Raul, Reginaldo França e o ataque Cristiano e Danúbio, porque o Stênio estava suspenso. Então, os gols foi o meu, Reginaldo França, o primeiro, Danúbio, Cristiano e Raul. A gente percebe claramente pela escalação... Também está na máquina do Ferrão, tá? Esse jogo, eu acabei de encontrar aqui. É uma coisa notória, né? Tanto a fonte do Ceará, a fonte nossa mesmo. Ferroviário era uma fonte de craques, todo ano revelava jogadores. Hoje não tem mais isso, é uma importação direta, É igual aquela bola, é um produto de prateleira, você chega, traz. Às vezes não olha nem as características que se precisa do jogador desse estilo. O futebol mudou demais. Esses jogadores de subúrbio hoje não tem mais chance de nenhuma. Né? Muito difícil. É muito complicado você chegar sozinho, ser empresário num grande clube hoje. Né? Por exemplo, o seu exemplo aí de não ter oportunidade do Ceará foi falta de assessoria. Se você tivesse um empresário, você estaria lá amando cada vez mais o Ceará e desenvolvendo aquilo que você mais gosta de fazer, que era jogar futebol. Mas não tinha isso nesse tempo. Hoje tem, mas você precisa ser apadrinhado. Se for anonimamente, vai sofrer a mesma história que você passou. Uma história como a do Serrinha, que veio do subúrbio direto, como do Robério, que veio do subúrbio direto. Hoje é impossível. Hoje é impossível. Hoje é muito difícil. Eu fiz isso no Tiradentes agora, né? Eu peguei alguns jogadores de subúrbio e botei no Tiradentes para eles. E aí tem alguns sobrevivendo.
mas em time pequeno, não conseguiu ainda né, grande coisa. Um exemplo, esse Hércules hoje de Fortaleza, né, foi meu jogador no Tiradentes. Né? Foi meu jogador no Tiradentes em 2019. Em 2020, o Hércules foi meu jogador no Crato. A gente subiu o Crato. Porque ele era do Atlético Cearense. Isso, exato. Né? E aí emprestou um time para lá. O Hércules era muito magrinho hoje, mas já jogava muito. Hoje você vê o Hércules aí... Uma força, né, cara? Para qualquer time. Né? E muito cabeça, né? Cabeça boa. Eu sinto falta do Hércules hoje, lembrando aqui, é na seleção brasileira. E que ele ia, né? Aquele estilo antes de dele machucar. muda aquela equipe. Antes dele machucar, ele ia ser convocado. Já estava praticamente certo, porque tinha um time da Inglaterra que queria ele também. E na Inglaterra só entra jogador... Passar pela seleção. Então a gente... Hoje é muito difícil. Hoje aqui no meu celular tem uns 40 empresários me oferecendo jogador. Né? Na minha época não tinha. Então, a gente tinha muito amor pela camisa, né? Naquele tempo. Você morria naquele clube, né? O Zico no Flamengo, né? Assim. Então, a gente criava um amor muito grande para aquele time. E você não queria jogar no outro canto. Até que o Ramon, que foi um atacante, né? Jogou no Vasco, jogou no... Fenomenal, foi ídolo do Ceará. Quem me levar para o Santa Cruz de Recife na época? Eu disse, não, eu estou em casa. Eu sou amado aqui demais no Ceará, né? Eu era muito querido, né? Mas aí quando virou negócio, aí veio um empresário, veio esse treinador, aí, apesar do time ter sido um grande time, né? E o meia que ficou, jogavam demais também, que era o Basílio, que depois jogou no Ferroviário, um meia canhoto, sim. E o Claudemir, que era craque, assim, não tem como comparar. Então, onde é que você encontraria 3 meias hoje? Canhoto, Basílio, Claudemir, Reginaldo França hoje. Você tem um gancho no Fluminense. Né? Então, hoje você não encontra mais, porque o futebol hoje, às vezes eu até brinco, né? Até brinco com os jogadores hoje, né? Eu disse, olha, quando a FIFA tirar a bola do futebol, vai melhorar para muita gente. Né? Porque a bola hoje, ela atrapalha muito, né? Porque no nosso tempo é só o que a gente queria, né? Era campo cheio de buraco. Carlos de Alencar tinha lama para a gente treinar. É verdade, que é muito capim de burro. Hoje os campos, hoje a areninha tá um tapete, o menino tá com o celular aqui fora. Verdade. Né? Verdade. Então, hoje nós estamos com problema na formação. Hoje nós temos problema na formação. Como eu sempre defendo, né? Eu sou formado, sou bacharel em educação física, sou ex-atleta. Precisa conciliar as duas coisas. Eu sempre digo isso. Se as nossas categorias de base hoje tiver um acadêmico e um ex-atleta, é o casamento ideal. Porque nós não estamos conseguindo formar verdadeiramente os jogadores. Todo mundo quer ganhar, né? Hoje o mais importante é vencer. O resultado, né? Cara, como é que foi o processo? Posso passar para a história de treinador agora? Melhor. Como é que foi? Sofrimento de jogador de futebol. Mas eu prefiro jogar. Claro. Eu preferiria. É o verme. Termina. O jogador termina o jogo, vai embora, acabou. O treinador terminou o jogo, já tem que pensar no próximo adversário. Aí não durma, aí tem que assistir o jogo para mostrar no vídeo, porque o jogador hoje, você diz assim, pai, você deixa de fazer. Não lembro disso não. Aí quando você mostra o vídeo, rapaz, não fiz mesmo. O jogador não... Né? Hoje tem isso, né? Para o técnico não acaba no apito final, né? Pelo contrário, né? Tem que saber, tem que pensar em qual é a peça que vai utilizar para aquele que foi suspenso, para aquele que se contundiu, como é que vai ser o adversário, enfim. Como é que foi o processo, cara, de transição nessa tua carreira de atleta, né? De jogador para treinador? Foi logo após a tua aposentadoria? Foi no mesmo time que você jogava? Enfim, como é que foi essa tua transição? Foi assim, foi até engraçado. Foi com o pastor Robério. Robério. Nós estávamos no Ferroviário nesse ano de 2006 e eu, pode acreditar que eu vou lhe dizer aqui, eu pensei que eu nunca ia parar de jogar futebol. Porque se eu parasse, eu morria. Porque era a única coisa que eu gostava de fazer. Sim. Assim, amar mesmo, de verdade. E o Roberto foi dar uma palestra para esse time aqui, de 2006, no Ferroviário. Aí, uma frase dele era mais ou menos isso aqui. Você já parou para pensar em parar de jogar? Aí eu disse, é coisa de louco. Eu vou jogar, porque eu nunca tive vida extra-campo. Eu era atleta, né? Eu era jogador dentro do campo e fora dele eu era atleta. Dormia cedo, só pensava em jogar futebol e aquela coisa. Eu disse, Deus me livre. E aí, depois da palestra, eu comecei. Rapaz, é mesmo.
Senão eu vou me matar se eu não começar a ter ideia disso aqui. Então, em 2006, eu pedi uma resposta a Deus, se era aquele momento. Mas eu jogava ainda 4 anos tranquilo. Mas eu não ia mais jogar time grande. As oportunidades que eu teria no Ceará, no Fortaleza, na época, passou de 2002 a 2004. Foi onde apareceu as brechas e aí faltou empresário, né? Faltou um empresário para chegar lá, bater, né? Porque você sabe que existe muita divisão aí, né? E aí eu não tive. Eu era sozinho mesmo, assim, sozinho para lidar. E aí eu comecei. E olha interessante, fizemos uma grande campanha, né, no Ferroviário, e o Ferroviário ia para o Brasileiro, da Série C, que foi o Brasileiro que meteu 7 no Bahia, né? 2006. E aí, o Paulo Wagner era o presidente, Teixeira era o diretor financeiro e o Neto Tecido estava lá, eram os 3, né? Hoje cada um tem o seu time, né? O Paulo Wagner foi para o Horizonte, Teixeira fez o Floresta e o Neto continuou no Ferroviário. E aí eu fui para São Benedito disputar a segunda divisão, provavelmente voltar para o Brasileiro. Apesar da idade, mas eu fui muito bem, né, no Ferroviário. Aí o Paulo Wagner, me encontrei com o Paulo Wagner no jogo São Benedito e Horizonte, pela segunda divisão. E o Paulo Wagner falou que tinha contratado já o treinador e tudo. E quando ele disse que contratou o treinador, aí eu disse, pronto, eu vou parar de jogar futebol, é agora. Né? Aí, pronto, decidi parar e não voltei para o Ferroviário. Aí quem foi para o meu lugar na meia para o Ferroviário? Everton Maranguape, que depois Cruzeiro, claro. Fluminense. Como eu fiz bem, né? Uhum. Como eu fiz bem, né? Não ter ido, né? Porque aí o Everton, fora de série. Que profissional nessa época, né? Que profissional. Eu era treinador do Maranguape, o Everton, quando vinha de férias do Cruzeiro, que era o Luxemburgo, o Everton ficava treinando comigo. Nunca vi um cara para gostar de tanto de treinar. E aí eu parei no São Benedito, né? Na segunda divisão. Fiz também um gol importante aos 47 do segundo tempo, que salvou o São Benedito de cair para a terceira divisão. E ali tinha um cara que nosso treinador era o Oliveira Ceará. Certo. Oliveira Ceará. Certo. Aí pronto, terminou aí. Ele chegou para mim e disse assim, macho, fica aqui. Tu vira o treinador, eu vou ter o seu suporte. Eu só queria saber de jogar bola. Queria saber de outra coisa. Eu disse, rapaz, você é doido, Oliveira. Não fica aqui. O prefeito é louco por ti. Aí pronto. Fiquei lá, fiquei dando treino, não tive despedida nem nada. Parei e já virei treinador ali. Mas treinador como jogador. É uma história... Na continuidade eu vou contar essa história também. Aí parei no São Benedito. O senhor Oliveira ficou sendo o diretor e eu fiquei sendo treinador. E ele me dando todo o apoio, me deu todo o suporte, né? Que aí em 2007 eu fiz com meu primeiro campeonato profissional na segunda divisão. E aí o seu Oliveira, né, que ele é pai do Kelmo, que é fisiologista do Fortaleza hoje, né? O seu Oliveira faleceu, né? E aí eu fiquei sozinho lá e dei continuidade. A tua experiência como atleta facilitou nesse processo de técnico ou não? São mundos completamente diferentes. Ajuda. É como eu digo pro Erandi. O Erandi, 20 anos como atleta, ele tem 5 faculdades, né? Uhum. Conhece vestiário. Nós conhecemos o vestiário. A gente conhece o jogador. Hoje eu vejo um grupo de 30 jogadores, eu digo para eles, aqui tem 11 que me ama muito, tem 7, mais ou menos, e tem 12 torcendo que eu perca para ser demitido, para vir outro dar chance a ele. Porque é a realidade. O Guardiola, ele diz que ele só trabalha com 18 jogadores profissionais. O resto ele pega ali da base, porque é problema, né? O grupo grande vai ter a insatisfação. E quem jogou, porque eu fui banco em alguns momentos da minha carreira, e não é bom. Eu já fiquei fora de relação, e não é bom. Então, eu conheço o jogador, então ajudou nisso, né? O que atrapalha é que a gente acha que só por ter sido jogador vai resolver tudo. Não resolve porque futebol hoje é muito mais gestão, como tudo na vida, gestão de pessoas, do que técnica, do que tática que você encontra em qualquer canto.
né? E aí você tem que... Aí é fundamental você estudar. Fundamental estudar. E aí eu leio 3 livros por mês, fora a Bíblia, né? Que é o meu manual para a minha vida toda. Eu leio 3 livros por mês. Eu detestava ler, mas eu tive que ler. Então, eu estudei muito, mas o meu primeiro ano eu fazia isso, eu fazia aquilo. E jogador não gosta quando o treinador, né, fica Renato Gaúcho, né? Assim, né? Estilo, né? E eu fui muito isso no meu primeiro ano. Então o jogador ficava com raiva, porque eu ia lá, batia a falta, fazia o gol, eu pegava, tocava, virava o jogo, canhoto, né? E aí os jogadores não gostavam disso, né? Aceitava, porque eu era treinador, mas isso atrapalha o ex-atleta. Hoje você vê aí que está todo mundo, né, fazendo licença, né? Eu estou aí, se Deus permitir, fazer a minha última licença da CBF, que é para me abrir portas para a Europa, né, que é a licença Pro, né, que aí por dificuldade financeira a gente ainda não conseguiu, mas Deus vai abençoar. O fato de ter sido atleta ajuda, mas não resolve, não é o suficiente, como você está falando. Essa sua última palavra, para mim, prejudicou o treinador no Brasil. Porque antigamente... Hoje você não tem mais treinador, né? Não tem mais revelação, importação de treinador. Por quê? Porque a CBF burocratizou para você trabalhar como treinador. Então, essas licenças são muito caras. São caras. E nem todo mundo pode fazer. E dizem, o Brasil não tem mais treinador. Tem. O que precisa é oportunizar. Agora, antigamente aparecia, porque não tinha essa tal licença, né, que é imposta. E isso complicou muito, porque o nosso futebol é uma maravilha, é cheio de dinheiro nos grandes clubes. Pequenos clubes não têm condições de pagar a licença, né? Se você é apadrinhado ou está eventualmente num time grande, você vai lá e tira a licença, porque é patrocinado. Agora, para o anônimo, que quer crescer no futebol e que tem conhecimento e não tem esse dinheiro, ele não vai aparecer jamais. Ele não vai aparecer jamais porque a CBF complicou. Acaba que exclui, né, cara? Porque a gente está vivendo essa safra de treinadores do Brasil, exatamente, na minha visão, exatamente por conta disso. Porque não tem condições de você treinar um time de base se você não tiver a licença da CBF. Né? E você é multado, é PCI, quer dizer, tem uma série de coisas. E isso é muito ruim para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Gente para trabalhar tem muito. E outro ponto que você falou importante é a questão da valorização do ex-atleta nos clubes. Isso que você falou é perfeito. É a técnica, o conhecimento de causa de quem viveu, né? Nada melhor do que trazer quem trouxe glórias para a equipe, e lá um cara da ciência, da cadeira, né? Para você unir tudo isso. Mas, infelizmente, vem a questão empresarial, né? Porque você é um ex-atleta, claro, você como atleta não teve condições de ter empresário, imagina como ex-atleta. Como é que você vai chegar? Então está muito complicado isso e a gente espera que, num espaço de tempo, isso modernize. Para que possa entender, e vai ser difícil, porque quem está lá não conhece, e esse papo que a gente vem fazendo aqui, de que essas medidas, elas dificultam o aparecimento de novos bons profissionais, porque eles estão na prateleira e ninguém consegue enxergar. Eu não sei se é como supermercado, que a de cima é que é mais vista, que a de baixo é para ser isolado. Mas esse tipo de profissional virou um produto de prateleira que não tem trabalho em cima dele. Porque quando você quer vender um produto, você não tem que valorizar. Assim está o profissional, que não tem hoje ninguém para colocá-lo na mídia. Fica difícil, fica muito complicado. Essa questão a questão da licença, né? Eu conversava muito assim com o Raimundinho, que para mim é um dos melhores que nós temos, Júnior Cearense, né, também. Como é cara, né? A licença. Aí eu disse, mas eu quero ser treinador da Série A do Brasileiro. Então eu precisava ter a licença A. Então eu tirei da boca dos meus filhos, né, e fiz a licença A, né, em 2021 e 2022. Mas foi muito cara. Me custou muito. Para você ter ideia, a licença Pro, que é a última agora que eu tenho que fazer, que dá direito a Libertadores, Sul-Americana, né, e abertura para a Europa, e era para mim estar fazendo agora. A CBF mandou e tudo, eu fui aprovado pelo meu currículo de licença A, que eu já sou. Eu posso ser treinador de qualquer série do brasileiro hoje, mas não posso trabalhar nem na Sul-Americana, nem na Libertadores, nem entrar na Europa, né? Aí fui aprovado. Mas eu não tive como. Teu cacau. Não tive como. Né? Sabe quanto é só a inscrição?
21.900. Brincadeira. A licença A que eu paguei foi 10 mil só o curso, mas eu gastei 20 mil. Porque hospedagem no Rio de Janeiro, alimentação, passagem. É muito dinheiro. Então, é muito difícil. Muito difícil. Aí o que é que nós estamos? Né? Nós estamos. Mas eu tenho que fazer. Senão, né? É como eu orava e dizia assim: Deus, eu quero trabalhar na Europa. Mas como é que tu vai para a Europa se tu não tem nem passaporte? Né? Se eu quero ser treinador para disputar o Sul-Americano, o europeu, ele vem de lá e não tem essa exigência toda, mas nós ainda temos. Né? Não exigir ainda na Série D e Série C. Certo? E nem no estadual. A única federação que ela exige é a Paulista. Você não trabalha em nenhum clube se você não tiver licença. Né? Aqui, já tem alguns treinadores fazendo. O Austin Luiz acabou de fazer. Né? O Marcelo Vilar já tinha feito antes de mim. O Flávio Araújo fez agora também. O Oliveira estava fazendo e o Raimundinho estava encaminhando a fazer. Mas é muito caro. É muito caro. Né? É muito pesado. Sabe? Eu fiz, mas Deus sabe o sacrifício que os meus filhos tiveram que passar para me poder fazer, né? Mas eu tenho que fazer. Se eu quero chegar, né, eu vou ter que dar um jeito de fazer. E aí... E que não garante nada também, né? Você tem que gastar essa grana e não garante nada, coisa nenhuma. Não tem. Você está apto para o mercado, mas não tem nada para você. Não tem, porque é fechado. Né? Tem alguns ambientes ainda no futebol que é fechado. O exemplo, na minha turma da licença A, estava lá a comissão técnica do Caliri, estava o Lucas Silvestre, que hoje é seleção brasileira, é filho do Dorival Júnior, né? Um menino espetacular. Tinha o pessoal do Atlético Mineiro. Então, esse pessoal lá, eles estão já lá. Né? Então, hoje na minha licença, né, o Seabra, que um dia desse era o treinador do Cruzeiro, saiu agora para o Fernando Diniz. Mas eles já estavam lá, nas categorias de base, aí foram subindo e chegaram no profissional. Aqui nós não temos. Hoje o Fortaleza está lá. Tem o Rinaldo, tem o Erandino feminino, tem o Igor, né? Clodoaldo está lá também. Então, e os acadêmicos. Então, o Fortaleza está fazendo a escola. O Ceará tem uma garotada lá muito boa também. A única coisa que eu ainda vejo que o Ceará poder fazer era botar um ex-atleta junto com esses grandes treinadores que estão lá. Porque todos os treinadores que estão lá nas categorias de base do Ceará são muito bons. Mas se colocar um ex-atleta do lado dele, vai melhorar muito ainda. É isso. Os técnicos comuns têm essa dificuldade realmente. Porque a gente imagina que o futebol é esse glamour, né? De Flamengo, de Palmeiras, não sei o quê, de gente ganhando muita grana, muito dinheiro. Só que, na verdade, são exceções. Acho que o Marco Gaúcho foi que trouxe esse dado recentemente, é que 6 ou 7% dos atletas recebem mais de 80 mil reais. Se você cair aí para 10 mil reais, tem 12% que... Enfim, é um absurdo, assim, cara. É um absurdo. E quando a gente olha os técnicos que recebem 1 milhão de reais, 500 mil reais, a gente imagina, poxa, 21.900 não é nada. Mas para o técnico comum... que se sacrifica todos os meses, que faz essa... E que nem sempre, como você falou, tem essa garantia, eu tenho licença A, mas estou sem emprego, cara, estou sem time. Se eu tivesse a licença e fosse certo que eu tivesse todo mês o meu salário, ok, mas não é. Então eu vou ter que tirar do bolso 21 mil reais, 22 mil reais, 21.900, para poder ter essa licença, mas não é uma garantia. E como você falou, muitos tiram de fato da boca das crianças. O exemplo que ele falou que da licença que você tirou, você gastou 10 mil reais, mais 10 mil reais para poder se locomover, né? Para você ver que a falta de criatividade da CBF é tão grande que eles poderiam, por exemplo, descentralizar o curso. A tecnologia está aí. É mais fácil você deslocar 3, 4 professores, mestres, instrutores, né? Ou mesmo fazer algumas coisas remotamente. Depois você levar 20 profissionais, já cairia muito esse custo. Né? Faz uma no Nordeste, não quisesse trazer para cada federação, né? Traz para a Federação Cearense, Sergipana, Pernambucana, Baiana, e aí pode até centralizar por região se quiser,
para desenvolver e facilitar com relação às coisas. Mas eu não sei, sabe? Eu às vezes acho que eu sou fora da curva, porque eu tenho essas ideias só em bater o assunto. Mas lá não aparece, cara. Porque era uma coisa que fomenta o futebol. Já que a CBF centraliza, vamos fomentar a formação do profissional, né? Fazendo com que ele gaste menos, porque não dá para... Eu não entendo como é que a gente vive uma crise de treinador de futebol, e eu já vim falando isso há muito tempo. Depois que inventaram a tal licença, o nosso treinador sumiu. Por quê? Porque não tem como ele entrar. Brecaro. E eu acho que o empresariado é que fala mais forte do que nesse sentido. O que acontece? A licença C é para projeto social. Ela já é no Brasil todo. Projeto social. Já teve aqui em Fortaleza. Eu lembro. A licença B foi feita agora também aqui em Fortaleza. A licença B é para a categoria de base, né? Então ela teve agora aqui, que vários o Júnior Cearense fez agora a licença B, que já teria direito, por já ser ex-atleta e treinador profissional há algum tempo, o Júnior Cearense já poderia fazer a mesma que eu fiz, a A. Só que a A não veio aqui ainda para o estado. A A eles estão fazendo em São Paulo e no Rio. A Pro só pode ser feita na Grande Acomari. A Pro que é a Europa hoje está aceitando. Por exemplo, eu com a licença A, eu posso ir para a Europa, mas como auxiliar técnico. E aí a CBF me dá uma carta, eu mostro lá, e o clube, e só se já tiver um clube, eu não posso ir lá me aventurar. Se já tiver um clube, aí a UEFA aceita a minha como auxiliar técnico. Então, para as categorias de base e projeto social, já está no Brasil todo, né? A licença A que eu fiz está em Belo Horizonte, que tenho até um amigo meu, que é de Tianguá agora, o professor Eduardo, está fazendo, e o Vladimir de Jesus está fazendo online, né? E depois a presencial, porque aí a presencial é fundamental para nós. Por quê? Porque é feedback. Eu vou te escutar a tua história, a tua... nós escutamos de quem está no Atlético Mineiro, mas nós escutamos quem está no interior de São Paulo, passando a mesma dificuldade que eu estou aqui, né? Então, essa troca é fundamental. Então, só está lá, por enquanto. Ainda não chegou aqui a licença. Mas a C e a B já chegou no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, em todo canto. A A, que é para o futebol profissional, que lhe dá direito a trabalhar em qualquer série do brasileiro, ela só está, por enquanto, em São Paulo, Minas, eu acho que Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que é a casa da CBF. O triângulo. Pois isso atrapalha para quem trabalha no Nordeste, por exemplo, tem também essa dificuldade, além de ter uma grana alta, ainda tem que ter esse deslocamento também. Cara, a gente vai agora para o quadro Bate Pronto. Eu faço uma pergunta, falo uma frase, uma palavra, e você responde com aquilo que vier na cabeça e no coração. Bate Pronto com Reginaldo França, roda a vinheta. Bate Pronto com Reginaldo França, atualmente técnico de futebol, um ex-atleta de qualidade, está com a gente no Maestros da Bola. Cara, um ídolo no esporte. Zico. Comenta aí, fala um pouco sobre esse camarada. E o porquê de ser o teu ídolo, né? Eu queria ser o Zico. Boa. Eu era muito maguinho. Eu digo que o meu músculo era por dentro do osso, né? Quando o massagista chegava para dar massagem, como é que vai dar massagem em osso? Então, o Ceará, na época, tinha que fazer o mesmo trabalho que o Flamengo fez com o Zico, injetar músculo. Né? E o Leonardo, lateral esquerdo, realizou o meu sonho em 87, jogar com o Zico no Flamengo, né? Que era o meu sonho. Porque nunca comemorou gol xingando a torcida adversária, ele sempre corria para a torcida do Flamengo. Fantástico. Dentro e fora do campo, você nunca ouviu falar nada. O Zico nunca falou mal de jogador A ou B. Só jogou no Clube de Regatas Flamengo, né? E jogar demais, né? Era coisa linda, né? Eu acho que eu jogava mais do que ele porque eu sou canhoto, né? Mas é por isso. O Zico foi meu e da minha irmã. Minha irmã Lena, ela também muito assim, apaixonada pelo Zico.
Um técnico que mais te inspirou. Cara, são vários, mas do subúrbio, né? Eu digo que porque os caras me botavam em times assim, mas assim, do profissional assim, um técnico que professor Cleide Jones, cara. Cleide Jones foi o cara que mais acreditou em mim, mais me viu como craque, porque ele me viu no subúrbio, porque todo time que ele ia, ele me levava. Ele era preparador físico no Ferroviário, eu estava lá. E depois ele virou treinador. Todo time que ele ia, ele me levava, porque ele acreditou que eu era realmente um craque. Qual o nome? Professor Cleide Jones. Tem um projeto social do Vitória da Bahia no Conjunto Esperança. Sensacional. Uma decepção na tua carreira? Decepção, cara, foi eu ter desistido em 88. 88, 89. Eu tenho certeza que eu teria tido uma história maior e teria jogado clubes grandes além do Ferroviário. Uhum. Se fosse hoje, o Reginaldo de hoje, 2024, encontrasse o Reginaldo de 88, qual seria o conselho que daria para ele? Vai por empréstimo, arrebenta, joga contra o Ceará e acaba com o Ceará como tu fez no ano de 2002, 2003. Show. Um momento, cara, que você gostaria de reviver na tua carreira, ou como técnico ou como atleta de futebol. Quero reviver. Esse momento aqui foi marcante, foi extraordinário. Quero reviver esse tempo. O time do Maranguape de 2001 e 2002. Espetáculo, cara. Espetáculo. Nosso time era, assim, jogava demais, principalmente contra Ceará e Fortaleza. 2001 foi o ano do acesso, que a gente subiu o Maranguape, com a maioria dos jogadores de Maranguape, poucos jogadores de fora. Aí, em 2002, a gente foi terceiro colocado no geral. Em 2002, né, da competição que era extraordinária. Era 3 turnos. Uhum. Não era 1 mês e meio, era 6 meses de competição. Então era bom demais. Hoje não dá mais, né? Hoje tem competição de todo jeito aí. Um jogo específico, um jogo memorável. Um jogo memorável. Ferroviário e River, no PV. Um gol aos 49 do segundo tempo e o machucado. Que o Danilo, se você procurar o jornal da época, ele batizou como gol de Deus. Eu estava machucado, não tinha mais. Como é que eu ia. Eu não podia bater escanteio, como é que eu chutei aquela bola ainda? Então, foi esse jogo. Ferroviário 2, River 0. A gente precisava ganhar do River por 2 gols de diferença. E nós classificamos o Ferroviário para outra fase. Show de bola. Cara, tuas metas para o futuro. Futuro próximo, obviamente. A gente tem praticamente um acerto com o Tocantinópolis, lá de Tocantins. Eu estive lá agora, na Série D, e nós devemos retornar para lá, né? Agora em dezembro, porque o Tocantinópolis ele tem 4 competições. O Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileira da Série D. E eu até brinco com o treinador do Sub-20, que tá nos acompanhando também, é o Júlio. Eu disse que é onde eu vou ter que pagar a minha licença Pro. É passar de fase da Copa do Brasil, porque o Tocantinópolis ele tem premiações muito boas. Sim. Né? Tem premiações muito boas. Então praticamente já estamos acertados e só detalhes mesmo. Nós já estamos formatando a equipe, né? Dos atletas que nós vamos levar para lá, para a gente passar pelo menos da primeira fase da Copa do Brasil. Aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, né? Um melhor para a minha família, né? Sou pai de 3 filhos, eles estão também nesse momento vendo, né?
o Pedro Lucas França, a Rejane França e o Daniel Lucas França. E a Helena França, que é quem cuida da casa e das finanças, né? Só faça a licença se ela liberar. Legal, cara, sucesso, tudo de mais especial para ti, que Deus te abençoe grandemente, agora em 24 ainda e também em 2025, enfim, pelos próximos anos também. Sucesso. Demorou, mas esteve com a gente, que bom, cara, satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Prazer estar novamente com vocês, porque numa situação parecida com essa em 2019, né? Exatamente, lá no início, cara. Dos Maestros da Bola, o nosso amigo Marder me levou lá e a gente bateu um papo, a gente contou algumas histórias, porque tem muitas histórias no futebol, né? Você bola de rir assim com algumas coisas que acontecem. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês e que nós tenhamos um restinho de 2024 ainda muito abençoado. Bem lembrado, né, cara? As pessoas acham que nós começamos na TV, né? Não, começamos lá atrás, na Jovita Feitosa, um estúdiozinho ali com o Aguiar Júnior, né? E já tinha levado muita gente, Jardel, o Wendel, o Mota, Sérgio Alves, o Reginaldo França, e agora estamos trazendo essa turma de volta agora para a TV. Valeu, campeão. Muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. Eu quero te convidar para ficar com a gente no YouTube, tá? Quem está no YouTube, continua que eu vou registrar a participação de vocês. Deixa nos comentários dúvidas e perguntas para o Reginaldo França. E essas histórias que ele diz que ainda tem muita coisa, a gente vai conversar no nosso canal do YouTube. Estamos de volta, acréscimos com Reginaldo França. Deixou aí nos comentários, vou já abrir aqui os comentários, tá? Mas antes eu quero dizer para você que temos alguns apoios aqui no Maestros da Bola. Começando com Autoescola Gênesis. São diversas filiais em cidades do nosso estado, como Camusim, Groaíras, Itapipoca, Maracanaú, Pajuçara, Cascavel. Temos em Fortaleza, Jurema, enfim, muitas filiais para você tirar sua carteira de habilitação. Afinal de contas, a Autoescola Gênesis é o princípio da educação no trânsito. Olha só, moto, carro, carretas, ônibus, é completa a Autoescola Gênesis, você precisa conhecer. Coloca aí, pesquisa aí o site autoescolagenesis.com.br. Outra galera que nos apoia é a turma da Machado Motos. Deixamos um abraço especial para o Major Machado. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá? Você deseja comprar a sua moto, então Machado Motos é a melhor opção. Um abraço para o Marco Gaúcho e toda a turma do Safes também, que tem um apoio especial aqui ao Maestros da Bola. E tem mais. A rapaziada aqui da F, que tem um material sensacional, sempre ajudando e abençoando aqui os nossos convidados, tá? Conteúdo, confecção excelente. Essa aqui que eu estou usando, por exemplo, e também são eles que fabricam, ou pelo menos fabricaram em 2024, não sei se vão continuar para 25, mas do time do Maracanã, Nilo Facundo. Os caras são monstros pra caramba. E claro, esse é o presente para o nosso convidado, Reginaldo França. Deixar um abraço especial para a turma da F, que está abençoando aqui o nosso convidado. Parabéns e muito obrigado, né, pela presença, e a turma também da F. Um abraço forte. Vamos que vamos? Isso é seu, hein? Então aproveita, faça muito bom uso. Quero agradecer aqui o pessoal da F, porque eu só via o Júnior Cearense. Júnior Cearense, o Pio. O Sérgio Alves. O professor Washington Luiz. Também. Sabe? Eu disse, rapaz, quando é que vai chegar a minha vez? Graças a Deus chegou. Obrigado, F, todos aí, e sucesso. Major Machado foi da minha época, nessa época do Ceará. A base do Ceará. Ele me ajudou muito com a minha licença. Para viajar, essas legal. coisas, hospedagem. O Machado é meu amigo de infância, né? Ele disse que hoje ele me ajuda porque ele era zagueiro. Né? E ele batia demais em mim. Né? Entendeu? Batia demais em mim. E aí ele disse, hoje eu te ajudo porque tu sofreu muito nas minhas mãos. Né? Compensação. É um amigo de infância, sabe? Conheço a história toda dele. Né? É um amigo, sempre vou lá conversar com ele lá na loja dele. Foi lá que eu comprei as minhas motos que eu tive na minha vida, foi lá no Machado. É um amigo, um irmão, né? Que a gente leva pela vida toda. Show. Acréscimos com ele, Reginaldo França. Quem começa é Nilo Facundo.
Reginaldo, é sempre bom a gente conversar com as pessoas que fazem futebol no estado do Ceará, né? A gente traz aí um pouco de conhecimento, né? Eu, particularmente, conheci o Reginaldo assim, a passant, né? Os times que você treinou, eu confesso que não vi você jogar, mas um apaixonado por futebol, não importa de onde vem nem para onde vai, a gente gosta do futebol. Eu desejo a você muito sucesso, porque a gente já vê que você é um cara humilde de pessoa e humilde no futebol, né? Eu acredito que você foi muito prejudicado pela decisão que você tomou, né? E ter que abandonar o que você mais gostava de fazer. Quem percebe claramente que você é um apaixonado pelo futebol. Me parece muito comigo na forma de pensar, porque quem gosta de futebol quer viver futebol, quer ser jogando e quando sai dele não aguenta ficar longe, tem que voltar. E eu desejo a você muito sucesso, que você tire a sua licença, porque de futebol não precisa explorar muito, que a gente entende e percebe que você conhece. É o seu sangue, é a sua vida, né? É a sua segunda família, é seu sustento. Então, quem tem paixão, quem tem vocação, tem tudo para dar certo. Só precisa um pouquinho de sorte para encontrar as pessoas certas, para poder dar aquela alavancada, coisa que você não teve no começo da sua carreira. Porque eu tenho certeza que se tivesse, fosse hoje com 14, 15 anos, a história seria contada de maneira diferente daqui a 20, 30 anos. Desejo a você muito sucesso, muita paz e que eu possa ainda viver e lhe encontrar fazendo sucesso, porque dá para perceber claramente, você é um cara que merece, né? E que nada que você fez, os maiores prazeres que você teve na vida, subiu à sua cabeça. Você continua focado como lá no começo, né? De maneira humilde, de maneira simples. E o Estado do Ceará precisa desses nomes de conhecimento, que vença pela competência. Espero que você tenha muito sucesso. Obrigado, né? Até a questão do empresário, né? Para você ter ideia, tem um senhor ali do Maracanã, o professor Emílio, trabalha comigo desde 2010. É um cara apaixonado por futebol, só que ele é técnico em informática. Trabalhou 25 anos no sistema Vezes-Mari, fazendo sistema tudo, mas é louco futebol. Ele trabalhou alguns anos comigo sem receber salário nenhum, porque os clubes aqui tem muita dificuldade. Hoje está melhor, muita dificuldade. E ele ia para os clubes praticamente de graça. 2 anos atrás, ele saiu da TI e quis ficar só no futebol. Foi para 3 clubes como treinador, sozinho. Os 3 clubes não pagou ele. Começou a passar dificuldade e voltou para a TI agora. Então, tem muita coisa assim no futebol que a gente já sofre muito ainda, mas tem melhorado e a gente acredita, né? As pessoas às vezes dizem assim para mim, né? Reginaldo, futebol é para bandido. Eu disse, não, cara. É porque as pessoas boas estão saindo do futebol. Não acreditam mais. E aí, queria agradecer as suas palavras e dizer que nós vamos continuar. Nós vamos continuar acreditando, né? A questão do empresário, a final de 2022 para 2023, um senhor me procurou querendo ser meu empresário porque ele viu que eu queria crescer. Aí eu disse, cara, assim, eu assino com a tua empresa, você bota a porcentagem que você quiser aí, contanto que você pague a minha licença Pro. Aí disse, não, vamos fazer disso. No primeiro ano eu não consigo, mas no segundo ano eu dou. Aí eu disse, tá bom. Então eu projetei 2024. Quando chegou em 2023, ele não tinha muito conhecimento com os clubes e eu fiquei desempregado. E ele colocou uma multa de 500 mil no contrato. Contrato na CBF, porque ele é agente FIFA. Só que ele ainda não tinha muito conhecimento. Aí ele me pediu o nome dos presidentes do estado do Ceará. Eu disse, não, cara, esses daí eu conheço todos. Se eu quiser trabalhar aqui, eu quero sair daqui para poder ter condições do meu nome chegar mais longe, né? Aí vi ele constrangido, você quer cancelar? Eu te perguntei para ele, você quer cancelar o contrato? Porque tem uma multa de 500 mil, você está com medo, eu assino. E aí, porque eu quero sair do futebol e cancelou. Quer dizer, que ele queria só usar o meu nome para subir sem ele ter conhecimento lá fora ainda. Então, ainda tem dessas coisas. Uhum. Então, eu sei que vai aparecer, né? Como tem aparecido, liga para mim, eu digo assim, assino com a sua empresa. Você paga a minha licença e aí eu assino com a sua empresa sem problema nenhum.
Mas aí ainda não teve nenhum corajoso ainda, né? Mas vai aparecer. Eu tenho certeza disso, que tem pessoas boas, né? Nós temos aí muitas pessoas boas. Assim, é muito difícil de você sair do estado do Ceará como treinador. Jogador tá mais fácil. Como treinador, para outro estado, porque todo estado tem os seus treinadores como aqui nós temos, né? E eu agradeço, né? O que nos ajuda é o que o Marcelo Vilar fez, o que o Oliveira Canidé fez e o que o Flávio Araújo fez. São multicampeões lá fora também. Então, isso nos facilita. E eu tive a graça de conhecer pessoas, né? Pelo nosso caráter, pessoas boas que têm aberto essas portas, né? Para a gente, né? Que eu fui agora treinador do Imperatriz. Fizemos uma grande campanha no Imperatriz, conseguimos calendário para o Imperatriz, né? E lá tinha um atacante chamado James, tinha acabado de parar de jogar, jogou no Atlético Mineiro, fez gol demais, o James, sabe? E ele parou de jogar e virou auxiliar técnico. Esse cara me ajudou demais para o mercado lá fora. Então, ele tem falado o meu nome, aonde ele jogou, ele tem falado o meu nome. Então, o meu nome também está por causa dessas pessoas, né? O Fábio Nogueira, preparador físico. O Fábio Nogueira foi campeão no Sampaio, no Moto, no MAC e no Imperatriz. Tem um nome muito grande também. Também, assim, por ter trabalhado comigo, ter conhecido o meu trabalho, né? Ele tem falado muito bem também do nosso trabalho. Então, o vento está levando, né? Vai chegar a hora. Comigo é mais devagarinho, porque eu não tenho mercado lá fora ainda. Então, eu tenho que ter muita paciência, humildade, né? E saber que sou mais um, né? Só que eu trabalho demais, eu estudo muito. Além de ter sido atleta, eu estudo muito, busco muito isso, né? Para que a gente tenha uma carreira como treinador mais produtiva lá fora do que foi como atleta profissional. Tá bom, deixa eu passar aqui no YouTube, a turma que está com a gente, tá? Já vou registrando aqui a participação. Professor Eduardo Santana, ele fala baita profissional, professor Reginaldo França. Preparador físico, filho do Dudu Bate Fácil, treinador de goleiro. Ele está no Floresta hoje, Eduardo, preparador físico, muito bom. Show de bola. Alana França, o melhor. É minha sobrinha. Agora eu não vou conseguir mais enxergar, não. Tutu, acho que é Tutu. O melhor. Fera demais. Meu Deus. Meire Lima, o melhor. Minha irmã. Olha aí. Aí não vale, né? Meire Lima, o melhor. Meire Lima, ele é demais. Tutu, sou fã. Lena Andrade, meu irmão, melhor meia que eu já vi jogar. Lena França. A mesma Helena. Estava no PV e quase enlouqueci nesse jogo. Chorei demais. Eu acho que foi o do... Foi do River? Do River. Uhum. Eduardo Silva, meu grande amigo e professor, Reginaldo França. Eduardo Silva, ele tem 10 anos de Europa. Treinador hoje. Tem uma escola do Flamengo em Tianguá. Tianguá, né? Terra boa. Eduardo Silva, professor Reginaldo, um forte abraço a todos do podcast. Amém. O Tutu novamente, ele é fera. E a Alana França diz, grande homem, admiro demais. Meire Lima, admiro muito. Foi bem demais. 3 ídolos no futebol, Zico, Reginaldo França e João Marcos do Ceará. Lena França é sua irmã, É louca pelo João Marcos. Legal. Deus vai honrar todo o seu esforço, também a Lena está falando. Júlio César Andrade de Castro, grande abraço, meu amigo Reginaldo, direto de Tocantinópolis, assistindo essa aula de entrevista. Que Nosso treinador, sub-20. Vai ser campeão agora da Copa Tocantins, aí, se Deus quiser. Valendo vaga da Copa do Brasil. Show. Show de bola. Se inscreve no canal e deixa seu like, tá? A gente tá toda semana aqui com um novo personagem do nosso esporte. O esporte como um todo, né? Exatamente. Niloncio Facundo tá sempre com a gente também e outros convidados. Cara, chegamos aí na reta final. Queria que você deixasse as suas palavras finais para quem está nos acompanhando, deixando algum conselho, enfim, fique à vontade, o tempo é seu. Só agradecer mesmo, né? Agradecer a vocês a oportunidade. Seja forte, seja forte.
Vai chegar, vai chegar. É questão de tempo, a gente sabe que falar da gente, para alguns é fácil, né? Mas quando você fala com propriedade, né? Sempre mexe, o coração bate mais forte. Mas para quem tem amizades, tudo é superado. As coisas acontecem no tempo de Deus. E aquela coisa, o JP pode falar melhor do que eu, né? Porque é bíblico, né? Quem planta, meu amigo, é uma questão de tempo, né? Às vezes falta água, né? Mas com o tempo vai chegar, no caso da nossa região. Para quem busca, está sempre alimentando essa força mental de buscar os resultados, porque tem objetivo. E a cada dia, quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe claramente, porque essa energia que é gerada numa conversa dessa, ela é produtiva. Ao longo do tempo, essas coisas irão acontecer, porque é através de amigos, né, e plantando coisas boas que elas começam a aparecer. Verdade. A gente só quer agradecer mesmo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então nós temos certeza que vamos ter um futuro. E assim, o que esses treinadores têm feito, né, e a gente admira, é injusto a gente citar, né, porque tem muita gente boa, né? O Raimundinho, que tá ali no Floresta agora, de novo, multicampeão. O Júnior Cearense, que trabalha belíssimo no Maracanã, né? Aí não precisa nem falar de Oliveira, de Flávio e de Marcelo Vilar, que são os exemplos que nós tivemos, né? Lá atrás, o professor Ageu dos Santos, que foi meu treinador, Paulo Maurício, que o pessoal vocês têm que trazer o Paulo Maurício, que vocês vão ver o que é história no futebol. Meu. Muita resenha. Não, Paulo Maurício, assim, lá no Maranguape, dizem que foi o melhor treinador que já passou lá em Maranguape, né? Paulo Maurício, ele é um espetáculo. Você tem a ligação muito forte com o Maranguape, né? Nem não só como jogador, como treinador também, né? Isso, lá, com o Emanuel lá, né? O Emanuel, ele, toda vez quando aperta, ele me chama, né? É verdade. Eu tenho assim, se contar, eu tenho 10 anos de Maranguape. 3 anos como jogador e 7 como treinador. Eu fui treinador, coordenador das categorias de base e treinador de base, né? O Maranguape, em 2016, foi campeão sub-15. Em 2011 foi vice-campeão cearense do sub-17, perdeu para o Fortaleza no PV, naquele time que tinha o Edinho, né, que hoje está aí brilhando aí no futebol. Então, o Maranguape, e eu fui campeão ano passado, o único título que o Maranguape tem no profissional, né? Entendeu? Então, eu tenho uma marca muito, muito boa, né? Fiz muitos gols ali no Maranguape, tenho um carinho muito grande. Então, quando o Maranguape aperta e me chama, a gente vai lá. E eu queria, assim, agradecer a todos, todas as pessoas que têm acreditado no nosso trabalho e dizer que a gente vai correr atrás. E aí, eu vou lembrar de uma coisa que você disse aí, que lá atrás eu posso até não chegar num time grande, mas lá no final eu vou dizer, eu não desisti. Verdade. Né? Eu não fui porque o futebol não quis. Né? Porque lá atrás eu poderia ter tido uma sorte maior como jogador. Como treinador, não. Como treinador, eu estou correndo. Buscando, sabe? Escutando os treinadores, vendo os treinadores, observando, sabe? E buscando. Porque lá na frente da minha vida, eu vou dizer, consegui. Né? Ou eu não desisti até aqui. Futebol não quis, paciência... Eu tentei, né? E vida que segue, né? Verdade. Tá certo? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. As pessoas que falaram aí são todas suspeitas, né? Porque são minhas irmãs. A Alana é minha sobrinha, o Arthur, meu sobrinho. Então, o Júlio, lá de Tocantinópolis, é o treinador sub-20. Se não falar bem de mim quando chegar lá, ele vai pagar. Né? Então, o professor Eduardo aí está trabalhando com a gente também. Foi meu preparador físico no Tiradentes, na Polícia Militar, né, aqui no estado do Ceará, em 2022 e 2023. Mas uma coisa eu afirmo, eles são verdadeiros, viu? Né? Sem conhecê-los, mas pelo papo, eles são verdadeiros. Amém, graças a Deus. Valeu, campeão. Deus te abençoe mais uma vez e sucesso. Valeu, meu parceiro. Show. Um abraço. Até a próxima. Rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo apoio também aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscreve no nosso canal, deixe seu like. A gente tá sempre, toda semana aí com pelo menos 3 cortes
Dessa entrevista, por exemplo, vai ter cortes aí bacanas também, então se inscreve e compartilha com mais pessoas aí, para as pessoas também estarem acompanhando o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros assim como você.